Então é isso, pessoal. Mais uma vez, boa noite a todos. Mais gente chegando aqui. Mais uma vez, sejam bem-vindos e vamos só finalizar com um pouco mais de tempo, né? Porque quando o Zoom avisa que a gente que está acabando, muitas vezes a gente acaba correndo bastante. Vamos finalizar essa fala sobre fontes do direito no que diz respeito à jurisprudência. Então, nós trabalhamos com o material 3, né, só sobre fontes do direito, desde a semana passada, isso vem sendo conversado. E aí, ontem, nós falamos sobre fontes diretas e indiretas, fontes materiais e formais, e fomos às espécies. Trabalhamos com a ideia de lei e as suas diversas acepções, amplíssima, ampla e estrita. Falamos sobre costume, costume secundum legem, costume in praeter legem e costume contra legem. E terminamos falando sobre jurisprudência. Jurisprudência também com a mesma classificação que a gente tem para os costumes. Né? Nós temos jurisprudência secundum legem, praeter legem e também jurisprudência contra legem. Bom, e aí? Como que isso fica? Jurisprudência secundum legem é aquela jurisprudência que observa a lei. Secundum legem é segundo a lei, né? Então, quando nós temos um posicionamento jurisprudencial, quando o judiciário firma um entendimento, os tribunais firmam um entendimento, e esse entendimento corresponde à previsão legal, só está dizendo como que essa previsão legal deve ser aplicada na prática, é uma jurisprudência segundo a lei. A praeter legem é aquela jurisprudência formada a partir de uma lacuna. Sempre que nós tivermos o termo praeter legem, nós estamos falando de algo que surge diante de uma omissão legislativa. Lacunas é quando eu não tenho lei para aquele determinado fato ou circunstância. Nós vimos que o artigo 4º da LINDB, Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, né, ele diz que o juiz não se exime de julgar por inexistência de lei, né? Então, a falta de lei, a ausência de lei, não retira do juiz a responsabilidade de julgar. Mas como que ele vai julgar se não tem lei? Se não tiver lei, ele vai julgar conforme os princípios gerais do direito, conforme a analogia e conforme os costumes. E se eu tiver uma multiplicidade, estão comentando aqui que está falhando bastante. Para mim, está normal aqui. Diogo, eu só estou repetindo a finalização da aula passada, da aula de ontem. Artigo 4º da Lei de Introdução das Normas do Direito Brasileiro, da LINDB. Tá? Só estou retomando aquilo que a gente conversou ontem, no final da aula. Então, quando a lei for omissa, o juiz ele tem que julgar, e para produzir ali um julgamento, porque todo julgamento precisa ser fundamentado, ele vai fundamentar a sua decisão baseando o seu entendimento, né, nos princípios gerais do direito, nos costumes ou fazendo analogia, pegando leis parecidas e tal. Inclusive, uma curiosidade, não sei se vocês sabem, mas nós já tivemos casos de analogias internacionais. Então, existe uma terminologia, né, que se usa no âmbito do direito internacional, o que a gente chama de interconstitucionalidade ou transconstitucionalidade. São duas nomenclaturas bastante específicas, né, que não é objeto de estudo de vocês agora, mas é só uma curiosidade. E a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que fica lá em São José, na Costa Rica, é uma corte em que vários países se submetem a ela. E esses países aceitaram se submeter à Corte Interamericana quando eles assinaram o Pacto de São José da Costa Rica. Não sei se isso é tão claro para vocês, mas para que vocês compreendam o que eu estou falando, né? Houve um tempo, quando se estudava direito, no século XX, na década de 70, 80, depois disso começa a mudar, em que tinha-se um discurso de que o país era plenamente soberano e que a soberania do país o permitia fazer qualquer coisa. Então, você está tendo direito constitucional. E tal, não sei se você já viu esse conteúdo, mas em direito constitucional, você estuda poder constituinte.
E aí você estuda o seguinte: nós temos dois tipos de poder constituinte: o poder constituinte originário e o poder constituinte reformador. O que é o poder constituinte originário? É aquela atribuição, aquela possibilidade do Estado de produzir a sua Constituição. Quando o Estado produz a Constituição do zero, uma Constituição nova, ele faz uso do poder constituinte originário. Olha o nome. Por que originário? Porque, diante do uso desse poder, se origina, poder originário, uma nova Constituição. Bem simples, né? E o poder constituinte reformador? Poder constituinte reformador é a possibilidade que o Estado tem de modificar a Constituição. Então, a nossa Constituição, ela é alterável. Claro que é uma alterabilidade relativa, eu não consigo mexer em tudo, mas ela é alterável. E como que se altera a Constituição? Você vai estudar isso por um mecanismo chamado emenda constitucional. Só que havia um discurso de que o poder constituinte originário, que era aquele e é aquele que produz a Constituição do zero, uma das características que muitos livros traziam é que ele é ilimitado, que ele é absoluto, ou seja, que ele não se submete e não se restringe a coisa alguma. Isso é verdade? Hoje não. Isso já foi verdade? Já. Qual é o ponto? Nós estamos em um mundo, né, bastante globalizado, onde os países se relacionam. Então, os países eles podem se relacionar por meio de relações comerciais ou também por tratados internacionais, por grandes convenções, né? Quando o país assina ou ratifica um tratado internacional, ele está aceitando, está se submetendo a esse tratado, está se submetendo à regra contida nele. O Pacto de São José da Costa Rica, também chamado de Convenção Interamericana de Direitos Humanos, ele é um tratado internacional aplicado a países americanos, dos quais nem todos fazem parte, né? Mas a maior parte dos países americanos fazem parte da Corte Interamericana de Direitos Humanos e, consequentemente, se submetem ao julgamento da Corte Interamericana. E aí? Houve um julgamento muito importante no direito internacional em que um país foi processado, eu não me lembro se foi o Peru ou se foi o Equador, e ele foi processado porque ele não tinha uma política de proteção ambiental adequada. E a justificativa do país é que não tinha sido possível aprovar uma legislação de proteção ambiental. E por conta dessa ausência de aprovação legal, isso tinha prejudicado a tutela ambiental, né, o cuidado com o ambiente naquele país. O que a corte fez? Ela sentenciou e disse o seguinte: bom, o direito ambiental, o meio ambiente, ele é um bem de todos e ele precisa ser preservado, é um direito humano. Então, se vocês não têm uma lei específica, vocês precisam, mas enquanto vocês não conseguem criar uma lei específica, vocês vão fazer uso de uma lei ambiental do país vizinho. E aí a Corte Interamericana pega uma lei do país vizinho, que também se submete a ela, e manda o outro país aplicar a lei estrangeira. Olha que coisa absurda, isso nunca tinha acontecido. Então, nós estamos vendo, né, algumas situações, isso é uma analogia, só que é uma analogia internacional. Nós temos casos de analogias que o Brasil produziu internamente? Temos. Se você der uma lida no artigo 5º da Constituição, ele vai falar sobre o direito de greve. O direito de greve é um direito fundamental. Os trabalhadores têm garantido o direito de realizar greve. Só que esse direito de greve, ele deveria ser regulamentado por uma lei. E essa lei nunca existiu, até hoje. O STF proferiu um julgamento onde reconheceu o direito de greve dos servidores públicos, né? E aí fez uma aplicação analógica com uma outra regra de greve. Então, são situações que acontecem direto no âmbito do Poder Judiciário. Por quê? Porque, conforme eu tinha comentado com você ontem, não tem possibilidade de termos lei para tudo, porque a vida é muito dinâmica, a vida é muito rápida. Então, não dá para a gente
considerar essa situação. Não dá para a gente imaginar que o Poder Legislativo vai dar conta de produzir lei para tudo, porque isso não vai acontecer. Se eu tiver uma lacuna, ou seja, uma ausência de lei, e se essa lacuna produzir vários julgamentos repetitivos, né, no mesmo sentido, pelos tribunais, eu vou ter uma jurisprudência formada, um entendimento consolidado, mesmo na falta de lei. E aí eu chamo isso de jurisprudência praeter legem, que é a jurisprudência produzida diante da omissão da lei, ou não tem, diante da ausência de lei para aquela determinada situação. E a jurisprudência contra legem é quando a decisão judicial, né, consolidada pelos tribunais, ela é contrária à previsão legislativa. Ela não respeita a orientação da norma legal, da lei. E aqui eu pedi para que você tivesse o seguinte cuidado, né? Costume contra legem não é fonte do direito, mas jurisprudência contra legem é fonte do direito. E eu estava e falei do exemplo da DPF 54, a DPF número 54, que é aquele julgamento famoso do STF que permitiu o aborto de fetos anencéfalos. Essa foi uma decisão do tribunal que consolidou o entendimento e ela era de acordo com a lei? Não, porque a lei não permitia esse tipo de situação. Então, isso é um caso clássico de jurisprudência contra a lei. Citamos também outros casos em que decisões judiciais são contrárias à lei. Falamos da mãe que fez a importação de medicamento que tinha por princípio ativo a maconha e, por consequência disso, quase foi presa e teve que judicialmente conseguir uma autorização, né, para conseguir comprar essa medicação e dessa forma tratar e bem tratar o seu filho. Então aqui temos um ponto muito importante, né, para nós compreendermos. Temos também um outro caso para comentar com vocês que representa essa chamada jurisprudência contra legem. Não sei se vocês ouviram falar sobre isso, isso aconteceu faz alguns anos, mas não é algo velho, sabe? Qual que foi a situação para que você entenda, pessoal? Seguinte, um casal onde a esposa estava grávida, né? E ela então ela é internada, ela é levada ao hospital e lá no hospital ela entra em trabalho de parto e tem uma filha, a filha desse casal. Acontece que ela falece logo após o parto. Então, pense, um casal, vivia só os dois, acabaram de ter uma filha, ela falece e deixa o pai, o seu marido, seu esposo, seu companheiro, não sei se eles eram casados, com uma filhinha recém-nascida. E ele se encontra em uma situação muito complicada, porque era um casal pobre, um casal realmente humilde, em que ele não poderia simplesmente ficar sem trabalhar. E onde eles moravam, não tinha nenhum parente que pudesse participar da vida deles, né, a ponto de auxiliar nessa gestão e nessa condução familiar. E ele não queria que a filha ficasse com a avó, por exemplo. Ele queria ele ficar com a filha, mesmo porque a filha era um ponto de ligação dele com a sua companheira que tinha falecido. Só que qual é o problema? A legislação é muito clara em prever de maneira muito diferente a licença maternidade da licença paternidade. Então, a licença maternidade nós temos lá alguns meses. Licença paternidade são pouquíssimos dias e dias corridos. O cara vai ter uma semana de licença paternidade. Ele está com uma recém-nascida em casa, uma semana não é nada para ele. Então, ele vai a um advogado e, judicialmente, ele consegue que a licença paternidade dele fosse equivalente à licença maternidade. Ele pôde ficar com a filha dele como se ele fosse a mãe. Pelos 4 meses, ele pôde ficar com a filha dele, como se ele tivesse exercido uma licença maternidade. Poxa, mas isso é uma jurisprudência de acordo com a lei? Não, porque a lei é muito clara. Licença paternidade são 5 ou 7 dias. Como que eu dou 4 meses de licença paternidade? Isso é totalmente contrário à lei, não interessa. Mas isso foi um entendimento muito importante.
E aqui é um ponto importante, pessoal, para a gente entender, por isso que eu quis voltar nessa nossa conversa sobre jurisprudência contra a legem como fonte do direito. Muitas vezes, quando a decisão judicial ou o apontamento judicial ele contraria a lei ou a frieza da lei, né, nas suas palavras, no seu sentido gramatical, ele contraria justamente para atingir a finalidade da lei. Olha que coisa doida. E talvez você pode não ter entendido o que eu disse, mas vamos pensar. Por que que não estou falando que isso acontece sempre, tá? Mas em muitos casos, é, quando se julga contrário à lei, o objetivo é justamente atingir a finalidade da lei. É mais ou menos nesse sentido que nós consideramos aquela ideia de Montesquieu do espírito das leis. Qual é a intenção da lei? Qual é o seu ânimos? Qual é o seu querer? Vamos pensar. Pensa aqui comigo. Por que que a licença maternidade é maior que a licença paternidade? E tudo bem, por mais que para muitas pessoas isso possa ser uma visão machista. E eu não estou ignorando que essa possa ser uma leitura. Mas qual é o entendimento que se teve? Nós não podemos esquecer que a nossa CLT ela é muito, muito antiga, né? Então, é década de 40, então era uma visão diferente da de hoje. A ideia é que quando uma criança é recém-nascida e ela nasce, ela precisa de alguém para cuidar dela, ok? Mas ela não precisa dos dois. Porque, e aí, como é que as pessoas vão se manter? Vão comer? Vão pagar as contas? Alguém tem que trabalhar. E aí, por uma ponderação que foi feita desde quando se estabeleceu a licença maternidade, entendeu-se que a criança, nos seus momentos iniciais de vida, dependia ou precisaria muito mais da mãe do que do pai. E, sinceramente, a gente sabe que isso realmente tem um sentido, né? Uma questão de amamentação e tal. Ah, mas ela pode tomar mamadeira. É claro que ela pode, mas se entendeu dessa forma. Não teria sentido deixar os dois em casa. E aí se deu uma licença ridícula para o pai, só para ele conhecer a filha minimamente, depois voltar ao trabalho, para que a mãe pudesse ficar cuidando. Mas a finalidade da licença maternidade é beneficiar a criança, não é beneficiar a mãe. Mesmo porque a mãe se lasca ficando em casa com a criança, porque convenhamos, não sei aí quantas de vocês é mãe, mas ainda bem que hoje em dia tem se desmistificado esse romantismo todo em torno da maternidade, como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Ninguém está falando que é ruim ser mãe, não estou dizendo isso não, mas não dá para falar que é fácil, não dá para falar que é um mundo de flores e de alegrias eternas. Não é assim que é. Você sabe do que eu estou falando. E aí, como o benefício é a criança, qual foi o entendimento do juiz nesse caso? Né? Na verdade, foi um desembargador que deu essa decisão, porque ele precisou recorrer. O entendimento dele era o seguinte: a licença maternidade ela tem por objetivo proteger a criança, não proteger a mãe. Se a mãe não existe mais, eu continuo tendo que proteger a criança, porque a criança existe. Então, para conseguir proteger a criança, eu preciso estender a licença paternidade desse pai. Percebe? Essa mudança, esse descumprimento de lei foi necessário para atingir a finalidade da lei, porque a finalidade da licença maternidade sempre foi proteger a criança. E nós observamos isso o tempo todo. Há várias situações em que esses tipos de ajustes interpretativos acabam sendo necessários, acabam sendo importantes, né, para ajustar a aplicação da norma. Então, não se esqueça, jurisprudência contra a legem, ela é fonte do direito. A Emily perguntou, uma decisão só pode ser considerada jurisprudência? Não. Conjunto de decisões reiteradas sobre o mesmo assunto. Mas eu entendo a sua pergunta, porque durante o exemplo que eu estava falando, né, eu comentei de situações em que houve uma decisão. É que eu me aproveitei, Emily, da fala de jurisprudência contra a legem para comentar também sobre decisões contra a legem. Porque uma jurisprudência contra a legem, ela começa a ser formada quando eu tenho a primeira decisão contra a legem, né? Porque daí eu vou ter a primeira decisão contra a legem, ela vai começar a produzir várias decisões contra a legem até produzir a jurisprudência, né? Que é essa pluralidade de decisões. Mas uma decisão só isolada não é suficiente para produzir jurisprudência.
ok? Mas nós temos decisões isoladas que não são jurisprudências, mas que foram muito importantes para modificar a interpretação ou a forma de se pensar o direito. Entendeu, Emily? Tranquilo? Só me dá um ok. Isso, obrigado. Galera, então nós fechamos essa fala sobre fontes do direito. E agora nós vamos começar a conversar sobre algumas coisas para iniciar a nossa conversa sobre o novo conteúdo e o novo material. Então, deixa eu compartilhar aqui com você uma tela. Ok, já aparece para vocês, certo, né? Nós temos aqui uma notícia. Essa notícia ela é do ano passado, do dia 26 de abril de 2019. É uma notícia que foi veiculada no país todo, foi bastante falada, bastante mesmo, e gerou muita conversa, né? Gerou muita discussão sobre a regularidade desse tipo de coisa. Então, eu não sei se você ficou sabendo disso, você entrou na faculdade esse ano, talvez o ano passado, você não ficava tão atento a algumas coisas de jornal e tudo mais, né? Mas gostaria de ouvi-lo, seja por áudio ou escrevendo, fique absolutamente à vontade. Que você se sinta confortável, mas é importante você participar. Olha o que diz essa notícia. Espero que ela esteja aparecendo para você. STF, Supremo Tribunal Federal, faz licitação de 1.100.000 para compra, né, de lagostas e vinhos. Então, aqui nós temos uma licitação, é a maneira como o órgão público realiza compras, né? Normalmente se faz licitação para adquirir coisas, bens e produtos, isso sempre quando eu tenho órgão público ou poder público, tá? E olha que coisa, durante essa notícia, na verdade, a gente percebe e descobre que o valor licitado foi R$ 1.134.000. Qual é a ideia que nós temos aqui? Nós temos um poder, primeiro ponto, né? O STF pode comprar alimentos? Pode. E qual foi a justificativa do STF? Primeiro, que ele é a Corte Suprema do país. Então, é a corte judicial mais importante que nós temos. Segundo, que ele recebe várias autoridades de todos os lugares do mundo e essas autoridades vão lá e participam de eventos, de coquetéis, precisam jantar, enfim. E por conta disso, houve a necessidade de uma contratação desse tipo de produto para receber esse tipo de pessoas. Então, por detrás do discurso, né, nós temos a seguinte fala: eu preciso comprar produtos qualificados porque eu recebo pessoas qualificadas. E nós temos uma licitação de R$ 1.100.000 para comprar lagosta e para comprar vinho. E aí eu coloco para você. Quando o STF realiza a compra de lagosta por meio de uma licitação, isso é só um exemplo, nós temos outros exemplos que a gente vai conversar. Isso é legal no sentido de ser lícito? A lei permite que o STF faça isso? Sim, a lei permite que o STF faça isso. Mas isso é moral? Ou isso é adequado? Nós estamos falando de um período que não é muito diferente hoje, mas é que hoje nós temos essa situação de epidemia global, em que o país não estava bem financeiramente. Estava passando por uma situação e por uma fase muito difícil. E aí vem uma corte e busca uma compra de um valor desses, né? Isso é moral? Isso é adequado? É oportuno? Te dou um outro exemplo que eu até conversei com a Letícia, porque nas outras universidades que eu leciono, a gente viaja para Curitiba para conhecer os órgãos lá, Tribunal de Justiça, para conhecer a Assembleia Legislativa, o Palácio do Governo Estadual e tudo mais, né? O Palácio Iguaçu. E é uma viagem muito legal. E também uma viagem para Brasília. E que eu queria verificar essa possibilidade de fazermos isso com vocês. E na época a Letícia foi extremamente favorável e tal. Isso só foi interrompido por conta dessa situação. Mas uma coisa que vocês vão observar, quem for para lá, seja agora, numa viagem que a gente organizar, ou depois que você estiver trabalhando na área, você vai para uma audiência no Tribunal de Justiça, a coisa funciona mais ou menos assim.
Você entra num corredor, tem várias salas de audiência. A primeira sala do corredor é a sala da Ordem dos Advogados, porque ali é onde a gente pega as becas para fazer a sustentação oral e participar das audiências, que lá a gente tem que usar aquela capinha e tal, tem toda uma firula envolvida. E aí você chega na sala de audiência, são 5 desembargadores, normalmente, ali sentados, que vão compor o julgamento. E tem garçom. E aí os garçons, eles entram na sala de audiência com uma bandeja, e aí eles servem café, e aí os desembargadores podem pedir café, cappuccino, chá, o que quiser, vem bauru. E a quem está assistindo os advogados? Que se lasquem, porque não tem nenhum aceita, nada disso, é somente para os desembargadores. E aí eu também vi uma cena muito curiosa em que na mesa lá estava um desembargador, todos com seu notebook, e ele derrubou uma coisa dele que estava em cima da mesa. Ele não pegou. Teve que vir o estagiário para pitar do lado dele no chão. Teve que vir uma pessoa só para pegar no chão e entregar para ele, porque ele não ia se dobrar para pegar. Assim. Claro que nem todo mundo é assim. Tem gente muito bacana e muito do bem, mas tem gente muito tapada. E aí a gente para pensar. É lícito que o Tribunal de Justiça contrate garçom? A lei permite. Mas, gente, dinheiro público para pagar alguém para ficar servindo bauru para os desembargadores, eles não podem ir na cozinha ou levar comida de casa, sabe? E não se paga mal, percebe? Então, nós temos situações em que a lei permite com que coisas sejam feitas, mas não necessariamente a realização dessas coisas são medidas adequadas. No sentido de... E aqui eu estou falando necessariamente de será que é moral ter esse tipo de comportamento, né? E por que eu estou falando isso? Porque o nosso assunto, né, o nosso próximo assunto é trabalhar moral e direito. Bom, o direito tem que sofrer influência da moral? Ele deve sofrer influência da moral ou não? O direito tem que ser completamente dissociado, completamente separado da perspectiva moral. Então, a nossa proposta, que a gente vai trabalhar no encontro em seguida, né, que já temos aqui só 6 minutos, é justamente refletir. Primeiro, entender o que é ética e o que é moral, e tentar entender, porque a gente não tem resposta absurda, né, para tudo, e primeiro tentar entender até que ponto o direito pode ou não sofrer influência da moral, se ele pode ou se ele deveria. É mais ou menos por aí. Eu não sei quem é o Windows, né, que fez o comentário. Se você não colocou o seu nome aqui no chat, você precisa colocar, viu? Porque eu não vou saber quem é o Windows para fazer a chamada. Às vezes é isso. Você vai encontrar muita gente, né? A área jurídica é uma área bastante petulante. E você vai encontrar gente que parece que faz questão de falar difícil. E muitas vezes a gente percebe essa ostentação não só na fala, mas também na pose, mas também na demonstração de poder. Uma outra situação que aconteceu, não sei se vocês acompanharam, estamos diante de uma questão de pandemia, isso é fato. No Mato Grosso, isso é coisa da semana passada, tá? Isso é recente. O Ministério Público do Mato Grosso criou um auxílio extra para agregar ao seu salário, que ele chamou de auxílio Covid, uma coisa assim, auxílio pandemia. Então, os promotores fizeram todo um movimento para aumentar o salário em R$ 4.000, isso no Mato Grosso, tá? No promotoria estadual. Beleza. Eles fizeram esse movimento para aumentar em R$ 4.000 o salário, porque nós estamos em um momento de pandemia. Aí eu paro para te perguntar, é possível legalmente trabalhar ou mexer em salário de promotor ou de quem quer que seja? É possível. Mas, gente, numa situação dessa, o país no caos que está, vem uma galera querendo se aproveitar da situação para aumentar o salário em R$ 4.000 por promotor, até que ponto isso não é uma verdadeira palhaçada? Então, assim, é legal, mas, poxa, é moral, é adequado, isso tem que ser feito, é o momento para isso acontecer. Gente, a gente está falando de uma galera que ganha por baixo R$ 20.000 por mês e ainda quer morder mais 4.
enquanto tem gente aí se matando para receber R$ 600 e gente que teve o benefício negado e que realmente precisa dele. R$ 600 e aí os caras estão querendo ainda pegar 4 conto a mais. Poxa, sabe, parece que existe uma compreensão muito equivocada da realidade em que nós vivemos, né? E aqui, para a gente fechar esse nosso primeiro encontro, para daqui a pouco já abrir o segundo link, né, no horário de início dele, para que você reflita. Tem uma amiga que eu gosto bastante, né, que ela trabalha com essa ideia, com essa necessidade dos poderes de maneira geral, ela fala especificamente em relação ao judiciário, mas dos poderes de maneira geral se aproximarem da população. Eu não sei qual é a sua pretensão, realmente não sei qual é a sua pretensão. No sentido de qual é o seu objetivo, por que você escolheu direito, fazer direito na sua vida. Fico feliz com a sua escolha, porque realmente é uma área que eu tenho absoluta paixão. E a minha paixão é muito voltada para a docência, efetivamente. Mas uma coisa eu quero que você saiba e entenda desde agora. Se o seu objetivo de vida é concurso público, seja para a magistratura, seja para o Ministério Público, delegado, qualquer que seja, a única coisa que te separa de uma cadeira pública, ou de uma cadeira no sentido de um lugar dentro do serviço público ou de uma carreira pública, é tempo de estudo, só. Não é genialidade que faz o indivíduo passar em concurso público. É tempo de estudo. Então, é tempo de organização e de comprometimento, mesmo aquelas pessoas que são muito, muito corretas, né? Muito diligentes naquilo que ela se propõe a fazer, e estudar. O tempo, por um tempo, e você estudando durante um tempo, e aí cada pessoa tem uma capacidade de absorção, pessoas vão levar mais tempo e pessoas vão levar menos tempo, mas para passar é só sentar e estudar. É bunda na cadeira e estudar algumas horas por dia e você vai dar conta de passar. Às vezes vai demorar 1, 2, 3, 4, 5 anos, mas vai chegar o momento de ser aprovado. Porque é isso que separa alguém de um concurso público. Não precisa ser gênio. Nunca foi necessário isso. Mas nós temos um problema. O concurso público, justamente por ele exigir isso, né, essa necessidade de estudar, 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 ele acaba privilegiando pessoas com melhores condições financeiras. Porque se a pessoa não tem boas condições financeiras, não é tão simples assim ela parar a vida dela para estudar. Porque ela tem que trabalhar, ela tem conta para pagar. Agora, se eu sou um indivíduo que estou bem na fita e meus pais me sustentam, eu não tenho preocupação nenhuma, não tenho conta para me preocupar, eu sou sustentado, então minha preocupação é estudar, é muito mais fácil para mim. E qual é a dificuldade disso? Como essa é a realidade dos concursos, isso infelizmente acaba privilegiando determinados grupos de pessoas que nunca passaram dificuldade. E aí essas pessoas vão ter dificuldade para compreender a realidade das pessoas. Porque a maioria da população brasileira não é bem de vida, ou não tem uma vida super confortável e abastada. Claro que tem exceções nesse meio, tem muita gente que realmente veio de uma origem muito simples e conseguiu chegar, mas essa não é a maioria. Mas a gente volta a falar sobre isso, porque daqui a pouco ele vai me derrubar, e o Zoom já me pregou peça 2 vezes hoje, sobre acabar comigo e cortar minha fala. A gente já volta, nos vemos daqui a pouquinho. Até!